A palavra de Deus diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após Jesus. Senhor nosso Deus, esse é o momento maior do culto. É o momento da proclamação. E nós suplicamos ao Senhor que nos fales através da Tua palavra. Teu servo se coloca diante de Ti, pedindo que o Senhor faça dele instrumento para abençoar esta igreja neste culto de ceia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder da visão dada por Jesus aos seus discípulos. Marcos é considerado o evangelho mais antigo. O nome do evangelho vem de uma pessoa, refere-se a João, cognominado Marcos, João Marcos, como está em Atos capítulo 12, versículos 12, versículo 25. Foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, que Pedro se dirigiu após a sua extraordinária libertação do cárcere. Está lá em Atos 12. Pedro era guardado na prisão, verso 5 diz, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oração feita na casa de Maria, mãe de João Marcos. Certamente que foi um grande impacto na vida de Marcos, este e outros episódios. Este evangelho é endereçado aos discípulos romanos, especialmente gentios, isto é, não judeus. No texto do evangelho de Marcos, é grande a referência feita ao ministério de Jesus entre e para os gentios. Marcos descreve, aqui no texto, o início do ministério de Jesus e a formação do colégio apostólico. Ele começa a chamar os primeiros discípulos, e este texto nos dá este extraordinário registro. O que aqui aconteceu foi tão forte, ao ponto de mudar pescadores simples, fazendo deles ganhadores de vidas para Jesus. Começou aqui. E eu quero dizer, antes de analisarmos o texto, que tudo que se tornou grande começou com uma visão. Uma visão.
Abraão teve uma visão de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus lhe deu uma visão e fez dele uma nação. Paulo foi dirigido à Macedônia por uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E obedecendo a esta visão de Deus para ele, o Evangelho se expandiu de uma forma extraordinária. Tudo aquilo que pode acontecer na sua vida, acontecerá como resultado de uma visão. E o que é a visão? Há muitas definições, mas eu quero citar uma delas. Visão é uma fotografia positiva do seu futuro preferível. É uma imagem do que você deseja fazer. É uma estaca plantada no seu futuro. Você está aqui neste templo porque é fruto de uma visão. A visão brota num cenário de aparente impossibilidade e Deus dá uma visão. Foi assim no contexto que lhe permite hoje estar aqui. E eu permito-me contar em poucas palavras como foi. Nossa igreja crescia lá na rua Paulo de Fronten, número 279, num templo que tinha 7 metros de largura e 11 de comprimento. E ela crescia. Derrubamos paredes de 2 salas e o templo se ampliou e continuava a crescer. E as pessoas chegavam de tal forma que houve ocasião em que nós tínhamos mais de 100 pessoas do lado de fora. Gente que ia para o culto, não podia entrar e ia embora para casa. E numa quarta-feira, no mês de julho, eu não me recordo o ano, estava de férias. E a convite de um colega pastor da Igreja Batista Memorial em Volta Redonda, que aniversariava. E eu fui lá participar do culto naquela igreja numa quarta-feira. Deixei Débora em casa. Não tínhamos filhos ainda. Eu disse, querida, eu vou lá participar do culto naquela igreja. E assim o fiz. Os irmãos desta igreja diziam, pastor, nós precisamos construir, nós precisamos, porque o nosso templo está pequeno. Mas Deus ainda não havia dado a visão ao líder. Porque aquilo que Deus deseja fazer no meio do povo, Ele fala ao coração do líder. O líder precisa estar antenado para ouvir a voz de Deus. Confirmá-la e caminhar com segurança. E lá naquele culto de quarta-feira, enquanto eu estava assistindo o culto, meus irmãos, a visão veio. Foi tão forte, foi tão impactante. Aquilo que Deus falou ao coração do pastor foi algo tão indescritível, literalmente. Eu vim de Volta Redonda para Barra do Piraí dirigindo a minha Brasília branca, dupla carburação, barulhenta, pentecostal. Eu vim passando mal. E disse para Débora, algo aconteceu. Deus me falou, Ele disse, está na hora. Eu não sei explicar. Foi tão forte, eu estava de férias, encurtei as férias, convoquei toda a comissão de obras. Eu acho que alguns estão aqui ainda. E disse para eles, Deus falou, deu a visão.
Quantos estavam nesse momento lá? Quem é que lembra? Levanta a mão, ungido. Alguns estavam presentes. Visão. Visão de Deus, irmãos, foi algo tão forte. Tão forte. Eu me lembro que eu estava lá no Cine, antigo Cine Brasília, onde hoje funciona a Igreja Universal. Ali era um cinema. Uma casa de projeção extraordinária. Aliás, Barra do Piraí teve 2 cinemas, Cine Esperança e Cine Brasília, o que aponta para um momento no passado glorioso na história dessa cidade. Eu estava lá, sentado na primeira fila, aguardando uma formatura da FERP, que ia acontecer naquele cinema. Era uma sexta-feira, à noite. Estava na primeira fila, aguardando o início da cerimônia. De repente, olhei para trás. Fração de segundos, músicos. E numa fração de segundos eu vi uma igreja. Eu vi pessoas chegando. E eu balancei a cabeça. Foi algo tão rápido assim, mas o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma igreja, pessoas chegando, e eu não entendi bem e voltei-me para a cerimônia que começou e aquela visão ficou. O tempo passou, construímos esse prédio. Quando já estávamos reunidos aqui, eu estava sentado ali à frente e olhei para trás e tive a mesma visão. Entende? Tudo que se propõe grande começa com uma visão. E aqui, Jesus está dando aos discípulos uma extraordinária visão. Sabe qual é a visão? Ele olha para homens e mulheres simples, para aqueles pescadores simples, aqueles homens simples e diz assim: vocês serão pescadores de homens. Sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Verso 17. Visão. Visão dada pelo Senhor Jesus foi tão clara, tão forte, tão desafiadora, que diz o texto, sem que Jesus oferecesse qualquer contrapartida, de benefício financeiro, de prosperidade material, de sucesso, de êxito. Simplesmente Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Foi tão forte, e a minha Bíblia diz, no verso 18, que eles deixaram as redes, que eles, deixando o Pai, seguiram a Cristo. Só uma visão extraordinária, meus irmãos, poderia contar com uma disposição extraordinária. E eu quero nessa manhã extrair desse texto algumas verdades, da visão dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Estão comigo até aqui? Amém? Você foi alcançado por conta do fato de que esses homens obedeceram à visão. Falaram para outros, que falaram para outros, que falaram para outros, que falaram para outros. Isso se prolonga por muitas projeções e falaram para alguém que falou para você. Visão. E em primeiro lugar, a visão dada por Jesus é urgente. É urgente. Verso 15. Jesus convoca os discípulos. Ele diz assim: o tempo está cumprido.
O reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. Há 3 palavras na língua grega que traduzem a ideia de tempo. Primeira palavra, aion, que significa eternidade, período fixado pela natureza. A segunda palavra, cronos, quantidade de tempo linear, espaço de tempo, medido pelo relógio, cronologia, cronômetro. É o espaço de tempo que a gente pode contar. Mas há uma terceira palavra que traduz a ideia de tempo, a palavra kairos, que significa oportunidade. A palavra que está aqui é exatamente esta. Oportunidade, período definido com início e fim. Jesus olha para os discípulos e diz assim: a oportunidade chegou. É urgente. Dá uma visão de urgência. Quantos de nós perdemos oportunidades? Você já me ouviu dizer aqui que eu me arrependo muito de ter perdido a oportunidade de ter conhecido a Terra Santa, onde Reuel e Raíza moraram, no centro de Jerusalém. Não é isso? Quantos metros ali de Getsemane? 200 metros de Getsemane. Perdi a oportunidade. Porque eu pensei assim, a Terra Santa está tão marcada por catedrais católicas, nada contra, mas que uma ideia de posse, de domínio, eu não quero conhecer. E eu tive a oportunidade, irmãos. E é interessante que naquele ano, a igreja foi tão generosa conosco, aniversariávamos de ministério, e a igreja nos deu uma passagem aérea. E eu falei assim, vamos para os Estados Unidos. Você já me ouviu contar aqui a história? Compramos a passagem, fomos para o aeroporto, o Richardson nos levou ao aeroporto, chegamos cedo, fazer o check-in para embarcar, fui ao banheiro, quando eu volto, a Débora disse assim, 4 horas, o voo lá para as 8, 9 horas, vem bem tranquilo. E ela falou assim, eu vi aqui que o meu passaporte está vencido. Eu não vou contar o restante da história. Mas pode estar certo que nós agimos como crentes. Pegou a piada? Viemos na serenidade. Perdemos a oportunidade. Quantas oportunidades Deus coloca e o indivíduo não segura? Até hoje eu lamento. Espero ainda um dia poder ir lá visitar a Terra Santa. Espero ainda um dia poder andar onde Jesus andou. Ver os lugares por onde ele passou. Mas aquela oportunidade nunca mais. Está entendendo? Jesus dá uma visão que vem com peso de urgência. A oportunidade chegou. Segundo lugar, estão comigo até aqui? A visão dada por Jesus, ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós podemos mudar a forma de pregar a mensagem, mas jamais o conteúdo da mensagem. Aliás, não só podemos, como é um desafio mudar a forma, mas jamais mudar o conteúdo. Talvez uma das dificuldades de muitas igrejas é que não entenderam essa pegada da necessidade de mudar a forma. Aí você entra numa igreja, parece que você entrou na Idade Média. O resultado é que não tem jovens,
Não é que para mudar a forma, nós vamos pintar a igreja de preto, embora pessoalmente não veja nenhum problema, porque eu entendo que isso tem muito mais a ver com criar uma concentração naquilo que se passa no palco. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo que a forma pode ser contextualizada, mas o conteúdo jamais. Jesus deu uma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra que traduz a expressão arrependimento é metanoia. Você sabe o que é metanoia? Temos uma célula que tem esse nome. Metanoia significa mudança radical na maneira de pensar. Não é lavagem cerebral. É impacto do Espírito Santo que muda as concepções na mente de uma pessoa. Como fez com o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, que tinha um zelo cego, mas ele foi impactado por um encontro com Jesus e ele experimentou arrependimento, a sua mente mudou, e quando a mente muda, o comportamento naturalmente muda. Isso tem a ver com conversão. Ninguém muda a mente de uma pessoa na conversão que não o Espírito Santo de Deus. A história está marcada por tantos eventos assim. Jesus deu uma mensagem. Meus irmãos, nós podemos argumentar ao intelecto, mas nós não podemos mudar um coração. Milhões de pessoas ao redor do planeta estão sendo alcançadas por esta poderosa mensagem do Evangelho. A boa notícia de que o homem pecador pode ser perdoado pelo sangue de Jesus. Essa é a mensagem. Jesus dá uma visão urgente e dá uma mensagem. Uma mensagem. Você que é membro desta igreja, quero lhe lembrar que você não faz parte de uma igreja perfeita. É uma igreja constituída de gente pecadora, a começar pelo seu pastor. Faço clareza e com firmeza a afirmação de que o seu pastor é um pecador, mas um pecador lavado pelo sangue de Jesus. Você pode dizer: eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Eu acho que a igreja aplaude demais, eu acho que a igreja fica em pé demais, mas eu acho que a igreja poderia aplaudir mais, eu acho que a igreja poderia ficar em pé mais vezes, eu acho que a igreja canta muito, eu acho que a igreja canta pouco. Você pode reclamar de uma porção de coisas, mas uma coisa você não pode reclamar, é que essa igreja lhe encoraja a servir a Deus e a pregar essa bendita palavra. O centro do culto é a palavra de Deus. E eu sei que o crente gosta de ouvir a palavra. Lá na casa o pessoal tem vindo a ouvir a palavra. Quantos tinham ontem? 97 jovens que vieram ontem estudar a palavra. Você não tem desculpa. Falamos de células. Por que é que a gente é apaixonado pela visão de célula? Que a irmã Vilma, que está lá atrás, de forma tão brilhante, definiu, me deu uma aula de célula. Projetamos aqui. Sabe por quê? Primeiro porque há embasamento bíblico, a igreja doméstica. E é a única forma de ganhar e cuidar das pessoas é através do grupo pequeno. Nossa igreja hoje, tão grande, eu já não conheço todo mundo. Aliás, deixe-me dizer aqui, se eu passar por você, irmão, irmã, e não lhe cumprimentar, não pense assim: eu sou membro da igreja, o pastor não falou comigo. Não, é porque é muita gente.
Eu não conheço todo mundo, e além disso tem um outro fator determinante, cronológico, que os neurônios estão tirando férias. Uma forma delicada de dizer que eu estou ficando menos novo. Você pode reclamar de muitas coisas, mas não tem direito de reclamar que a sua igreja não encoraja a evangelização, não encoraja a oração. Segunda-feira, grupo de oração. Quarta-feira, 7 horas da manhã, grupo de oração. Quarta-feira, às 19h30, grupo de oração. Segunda-feira, célula, orando. Terça-feira, célula, orando. Sexta-feira, célula, orando. A igreja fala sobre isto, encoraja isto. Porque é uma visão. É uma visão. Terceiro lugar, comigo até aqui. A visão dada por Jesus aos seus discípulos exige uma resposta, uma atitude. Observaram que Jesus não disse assim, olha, venham após mim e vocês vão ter uma carruagem nova, um cavalo novo ajustando àquela época. Não vão ter lá uma quantidade de ovelhas no seu pasto. Não. Ele não faz qualquer tipo de oferta que agregue ao convite. Aliás, no texto de João, capítulo 16, ele até usa de uma propaganda que não é propaganda que os marqueteiros apreciariam. Ele diz assim, olha, quero dizer para vocês que vocês terão aflições. Não engana ninguém. E mesmo assim, a visão tão forte que alcançou o coração de muitas pessoas. Pede uma atitude. Está no verso 18 e 20. Eles, deixando as redes, o seguiram. Verso 20. Eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Deixar foi a atitude dos discípulos diante do convite de Jesus. O Senhor não ofereceu promessas empolgantes, ofertas de retribuição material, mas sim uma visão revolucionária. Vocês serão pescadores de homens. Deixaram as redes. As redes eram para os pescadores aquilo que as mãos são para o pianista, aquilo que a voz é para o cantor. Compreende? Aquilo que os olhos são para o pintor. Como o pintor vai pintar sem ver? Como o cantor vai cantar sem voz? Entende? Mas a Bíblia diz que as redes eram para eles a sua fonte de sobrevivência. Era através da rede que eles pescavam, vendiam o peixe para manutenção da sua família. A Bíblia diz que eles deixaram, senhoras e senhores, a visão foi tão extraordinária que moveu o coração deles nessa direção. Deixaram o pai. O pai, na cultura dessa época, era a figura primordial. Mais importante do que a figura da mãe, a figura do pai. Não é sem razão que o texto diz, deixando o seu pai. Sabe o que é isso? Que o desafio, a visão foi tão grande, tão forte, superando vínculos emocionais. Quarto e último lugar. Amém, meus irmãos? Estão me acompanhando? A visão dada por Jesus foi tão forte e espera um compromisso. Compromisso. Há pessoas que têm atitude, mas não têm compromisso. A atitude é pontual, compromisso é sequencial. A atitude é o que eu faço hoje, compromisso é aquilo que eu vou fazer a vida toda, estou comprometido.
Quando uma pessoa se casa aqui nesse altar, ela tomou uma atitude. Mas a manutenção do casamento só será possível se houver compromisso. Compromisso simbolizado por esse anel aqui, olha, que a gente chama de aliança. Compromisso. Qual foi o compromisso? Seguiram a Cristo. Verso 18. Seguiram a Cristo. Seguir é caminhar junto. É comprometer a vida toda para sempre. Seguir a Cristo não pode ser um entretenimento esporádico durante a semana. É um estilo de vida. É mais do que frequentar uma igreja. É mais do que fazer parte de uma comunidade. Seguir a Cristo é ser Cristo lá onde você estiver. Isso é compromisso. Meus irmãos, caminhando para o fim. Ao longo da história, o Senhor Jesus continua convidando homens e mulheres para segui-lo. Ninguém pode ser forçado. Ninguém pode ser coagido. Uma das razões do espantoso crescimento, você sabe qual é o grupo religioso que mais cresce no mundo? É o islamismo. Mas imaginem lá, por exemplo, na África, aqueles grupos islâmicos extremos. A pessoa chega e ela é forçada a se converter ao islamismo. O evangelho não é assim. É uma resposta voluntária, pessoal. Ninguém pode ser forçado. Jesus deu uma visão extraordinária. Quero citar duas frases fascinantes de um pastor já falecido, faleceu em 1986, chamado Oswald Smith, pastor da Igreja dos Povos lá no Canadá. Uma igreja missionária. A igreja que ele pastoreava enviou missionários para o mundo todo. Foi ele, por exemplo, quem disse assim: a luz que brilha forte longe, brilhará mais forte ainda perto. A igreja que quer alcançar longe, ela vai ser um impacto onde ela estiver plantada. Mas há duas coisas que ele disse que eu quero citar aqui, já caminhando para o fim. Primeira delas, a igreja que não evangeliza vai fossilizar. Sabe o que é isso? A igreja que não evangeliza vai se tornar um fóssil. Que coisa forte. E eu acho que algumas igrejas que estão fossilizadas, tem cheiro de fóssil, tem cheiro de museu. Museu não tem cheiro? Você já foi ao museu? Você chega no museu, vê aqueles fósseis, dinossauro, Tiranossauro Rex. Tem alguns crentes que são bem Tiranossauro Rex. Fóssil. A igreja que não evangeliza vai fossilizar, mas a igreja que evangeliza vai ter seiva, vai ter tutano, vai ter vida. E uma outra coisa que ele disse assim: a única geração que pode atingir esta geração é a nossa geração. Meus irmãos, a única geração que pode atingir essa geração é a nossa geração. Será que somente eu tenho visto como o cenário está ficando complicado? Eu vi um vídeo essa semana de um ator que foi à delegacia dar parte de que a professora, onde seu filho estuda, ela colocou no celular a seguinte frase: bandido bom é bandido morto. Mas a imagem era de Cristo na cruz. Ele foi fazer um processo de judicializar. Nós precisamos estar atentos para judicializar mesmo.
que nos ameaçam com ações. E ele fez certo. Católico, não é evangélico não, ele diz assim, nós somos católicos, meu filho é católico e é um absurdo a professora fazer isso. Talvez seja uma dessas professoras esquerdizadas, que não gostam de crentes, que não gostam de Bíblia, não gostam de religião, não gostam de Deus, somos de Jesus, somos da igreja. Que cenário, irmãos! Eu fiquei num misto de tristeza, de revolta. Vê se pode. O tempo é difícil. Igreja amada, acordemos porque o tempo é urgente. Mas nós temos uma visão. E quando Ele dá a visão, Ele nos dá a condição de alcançá-la. Antes de voltar para o Pai, Jesus disse assim, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio, habita o nosso coração. Meus irmãos, o que aqui foi posto é tão forte, e eu quero finalizar lendo esse trecho. Os apóstolos que amaram o Senhor até o fim, de boa vontade o seguiram no caminho do sofrimento. João foi exilado na solitária ilha de Patmos. Estevão apedrejado até a morte por uma multidão irada. Mateus morreu apunhalado por uma multidão na Pérsia. Marcos, diz a tradição, morto quando 2 cavalos separaram suas pernas. Lucas, diz uma tradição, enforcado com crueldade. Pedro, Filipe, Simeão, crucificados. De Pedro é dito que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Considerou-se indigno de morrer como seu Salvador. Tomé morreu na Índia, despedaçado por 5 cavalos. Matias decapitado em Jerusalém. Paulo martirizado sob o Império Romano. E eu poderia alongar a lista dos discípulos anônimos que foram queimados, que foram martirizados das formas mais brutas, que foram empalados. Eu não vou descrever o que é o empalamento. A pergunta é: o que inspirava esses homens e mulheres? O que lhes dava a coragem de irem até o fim? O que lhes dava a segurança de serem martirizados por amor a Cristo? A resposta é uma visão. Vou fazer de vocês pescadores de homens. E esses homens, muitos deles sem cultura, gente sem sobrenome, no sentido de serem conhecidos, gente simples, mas que entendeu o convite de Jesus. Meus irmãos queridos, a visão de Cristo é para nós hoje. Amém? Curve a sua cabeça.